Olá, eu sou Eliane Duim, você está no Repertório Marketing Talks. O assunto de hoje é sobre economia da oralidade, o poder da palavra falada. Vamos agora para o segundo bloco. O primeiro bloco dessa entrevista com o Jorge Curineto, você pode conferir no nosso blog e nas nossas redes sociais. Agora vamos falar vamos chamar assim, da segunda parte, já que o assunto é bastante interessante, bastante extenso e intenso. Como eu disse, o Jorge é radialista, é jornalista há 49 anos, formulador da metodologia Voice Design desde 2013 e economista precursor da economia da oralidade. Bom, tudo bem, Jorge? Tudo bem, um prazer novamente estar com você aqui nessa segunda ocasião, né, para darmos andamento a esse tema, economia da oralidade, um privilégio estar com Eliane Duim. Tá, muito obrigada, o privilégio é nosso aqui de tê-lo, né, e até agradecemos pelo teu precioso tempo aqui, que é muito importante. Me diz uma coisa, Jorge, dando continuidade que a gente fez, vamos dizer assim, uma parte introdutória sobre a economia da oralidade, na parte 1 desse tema, quais os desafios, vamos dizer assim, a problematização que a economia da oralidade busca resolver, ela busca solucionar? Bem, um primeiro aspecto importante é trazer esse tema à tona para que as pessoas passem a refletir sobre qual o significado existencial da oralidade. Como que a oralidade se insere no nosso dia a dia, na nossa vida. Como que, ao usá-la, a gente pode construir, vamos dizer, coisas maravilhosas, construir carreiras, construir relacionamentos, construir credibilidade, ou como a gente pode, através dela, termos uma vida bastante derrotada, né? A gente pode acabar colhendo muitos eventos negativos na nossa existência. Então, é sabido, como disse naquela ocasião anterior, que a morte e a vida estão no poder da língua. Eu poderia refletir um pouco mais sobre isso. Então, tudo aquilo que você diz acaba determinando a sua existência, a sua realidade. Então, o primeiro ponto fundamental é que, como sociedade humana, a gente passe a pensar na responsabilidade que temos ao proferirmos as nossas palavras. Perfeito. A gente adquirir esse nível de consciência e de responsabilidade cívica, cidadã, tanto no âmbito familiar, que justamente lá é onde os maiores conflitos ocorrem, as maiores dificuldades acontecem, quanto no nível social e profissional. Então, o desafio é esse, que a partir de um processo científico, a partir de uma metodologia, a partir de reflexões, a gente possa fazer bom uso das palavras, né? Para que elas gerem riquezas e não gerem déficits, gerem prejuízos, gerem resultados negativos. Quando você fala até na geração de riqueza, eu fico imaginando assim, né, que você sempre que está, seja no diálogo com alguém, ou mesmo numa apresentação, que seja de um projeto, que é o meu caso, de vender ideias e tal, você tem aqui, eu vejo a alegria, como lendo essa geração de riqueza, a tua alegria de ter se comunicado bem, de ter praticado também a empatia. Você falou tanto a escuta atenta também. No primeiro bloco você havia falado a respeito vamos dizer, da inteligência emocional, né? Que é da comunicação interpessoal, que é importante para o bom desempenho da economia da oralidade, do voice design de cada um. É isso mesmo, é importante que você comece a perceber esses aspectos. Quando a pessoa começa a ganhar consciência sobre a oralidade, ela começa, na verdade, a diminuir as suas falas, né? Então, existe um gap que é importante a gente tratar e entender, né? Que
eu até criei um processo chamado True News. Assim como tem a fake news, que é a notícia falsa, a gente criou a notícia verdadeira, o True News, né? Uhum. Então, o True News tem como processo metodológico que a gente tratou justamente no último curso, na última oficina, Introdução à Economia da Oralidade no COFECOM, no Conselho Federal de Economia, que há necessidade de você, quando for falar algo, você obedeça um microscópico segundo. Isso aí vem lá do rádio, né? O locutor dizia, num microscópico segundo. Então, você obedeceu um microscópico segundo. Uma pequena parada para uma breve meditação, né? É como fosse assim na cobrança de uma penalidade, você dá aquela parada para ver para onde o goleiro pula e colocar no canto oposto e fazer o gol. Então, é importante que a gente vá ganhando uma disciplina, essa é a proposta do True News, inclusive, que você, antes de falar, dê uma pequena refletida sobre o que você vai dizer. Porque normalmente você vai falando, vai conversando, vai, né, e não pensa, depois vai avaliar o que falou. Mas daí já foi, e daí a geração tanto de empatia, como de antipatia, como de simpatia, acaba acontecendo. O cara foi falar uma coisa assim, de uma forma inadequada, e acabou tendo um resultado negativo ou positivo quando a pessoa se posiciona bem. Então, é importante que você... o processo seria assim, ouvir, que é a parte mais central de todo o processo, porque você vai falar bem se você ouvir bem. O fenômeno da surdez é justamente isso. Raramente você tem pessoas surdas que têm um comprometimento nas suas pregas vocais, no seu sistema fonador. É muito raro isso. O surdo só não fala porque não ouve. Então, a fala é uma consequência da sua escuta. Então, você escuta, o escutar leva a pensar, a refletir, escutar leva a pensar. Quando você está lendo um livro, que é uma forma de escuta, né? Já que ler é escutar, você vai pensando naquilo que você está lendo, vai raciocinando sobre aquilo, né? E depois de pensar vem a fala. Então, essa sequência de ouvir, pensar e falar deve ser obedecida. E esse pensar é o momento que você dá uma pequena parada. É conveniente, não é conveniente, é bom, não é bom, fazemos assim, não fazemos. Então, esse é um ponto importante. Legal. E me diga uma coisa assim, de modo prático, quais são os benefícios da economia da oralidade que a economia da oralidade proporciona? A economia da oralidade, por meio da sua área de desenvolvimento profissional, que é o Voice Design, proporciona todos os benefícios que um ser humano gostaria de ter. Todos. Primeiro, uma vida saudável. Se ele ouve de forma saudável, elabora aquele pensamento com nível de inteligência e sabedoria e fala também, tendo controle sobre o seu processo da fala, com riqueza, ele vai ser uma pessoa saudável. E pessoas saudáveis geram relacionamentos saudáveis, geram uma vida saudável, geram pessoas que, por exemplo, evitam ouvir agrotóxicos, né? Pessoas que preferem optar por ouvir, vamos dizer, uma produção orgânica de conteúdo que faça bem para o seu organismo, né, alimentando bem as suas células. Então, esse indivíduo ele vai ser saudável. Esse é o primeiro benefício. Esse indivíduo vai ter um domínio próprio adequado, porque ele domina a sua fala, ele tem controle sobre os seus processos, ele sabe discernir os momentos de falar aqui ou acolá, né? Então, ele tem esse discernimento. Então, esse indivíduo, seja o que for que ele esteja se dedicando, ele vai ser bem-sucedido. Porque, assim, de uma forma absoluta, em todos os momentos da nossa vida, seja profissional, social, pessoal, familiar, você depende da fala, ela nunca está ausente. Nem que você seja um sujeito que fale muito pouco, né? Mas, assim, pelo menos um boa tarde você acaba dizendo, né? Por uma questão de educação. E boa tarde é falar.
E tem um fator aí importante dentro do que você está falando também, a atenção que você adquire do outro com relação àquilo que você está falando. Porque se você põe em prática uma questão, ok, de escutar, mas também da elaboração da fala, de pensar no que você vai dizer, a entonação que você vai dar, tudo isso também vai aumentar o nível de atenção que o outro terá para com você, não? Sim, os recursos escassos da economia da oralidade são poucos. Um dos recursos escassos é o tempo. Você tem um tempo. Outro recurso, um tempo para falar. Você não pode falar todo o tempo, como aqui a nossa participação aqui. Existe um tempo determinado para a gente conversar, né? O tempo não é infinito. E outro aspecto são os níveis de gradação da atenção. Você pode dar uma atenção plena, uma atenção intermediária e uma atenção bastante superficial. Então, esses são os elementos da escassez da economia da oralidade, tempo e espaço. Ou, se a gente quiser também complementar, o tempo e espaço, que é a condição tempo-espacial, inclusive que é a condição da existência do som, que necessita de uma condição tempo-espacial para existir, e a atenção, e os níveis de gradação da atenção. Esses dois são elementos básicos, né, para você fazer a sua fala, a sua escuta, pensando que você vai falar para benefício do outro. Você não vai falar só para exibir-se, não vai falar só para mostrar conhecimento, não vai falar só para exercício de poder sobre o outro. Você deve falar para beneficiar o outro. Por isso que a gente trata do tema economia da oralidade também como a restrição de palavras, de poucos fatores de produção, ou seja, de poucas palavras para expressar exatamente o que você quer dizer. Por quê? Porque o outro, quando está conversando com você, está ativando a memória de curto prazo, ou memória de trabalho. E essa memória de curto prazo é limitada. Porque o cérebro tem mecanismos de economia de energia em que o que foi dito anteriormente vai sendo descartado para que o novo venha a ser absorvido. Então, quanto menos palavras você puder utilizar para se expressar, melhor, porque as tuas chances de que ele retenha aquilo aumentam. Além do que, você tem mais um outro fator. O cérebro engembra, quer dizer, ele pesa, mede e conta. Ele racionaliza o cérebro. De um cérebro para um cérebro não há comunicação. Se você está se comunicando com alguém cerebralmente apenas, vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. Você precisa encapsular aquilo que você quer dizer nas áreas da emoção, do coração. Perfeito. Porque daí, aquela tua comunicação, aquela tua expressão almada, ou seja, você empresta a tua alma para a palavra. Aí essa expressão almada, por esse empréstimo que você fez à palavra, vai entrar em conexão com o teu interlocutor, que pode entrar em energia com você, em conexão com você, e vai captar a emoção contida na palavra. E essa palavra, daí, ela tem capacidade de retenção por parte do seu interlocutor e de ser destinada para a memória de longo prazo, que é uma memória robusta, bem mais ampla, bem mais abundante. Legal. E me diz uma coisa, qual que é a estrutura do voice design como área do desenvolvimento profissional da economia da oralidade? Basicamente, de uma forma simples, o voice design é o planejamento da fala. Então, você dispõe-se a investir tempo no planejamento da sua fala, né? Por exemplo, a gente tem aí um aspecto importante nisso, que é você começar a planejar a sua fala através do que nós falamos na última aula, daquela fórmula do voice design, ou aquela fração matemática do voice design. Trabalhando gestão da escuta, no numerador, no denominador, o design da vocalização mais o design da síntese, que é igual ao design da oralidade. Então, basicamente, essa estrutura ela sumarizou o processo do voice design.
Aí você vai trabalhar a escolha do que você quer falar, a escolha das expressões chaves daquilo que você quer dizer. Você vai cuidar dos objetos de linguagem que são de conhecimento do seu público. Então, você precisa usar um vocabulário que seja acessível ao seu público. Por exemplo, eu falo cadeira. Todo mundo sabe que é uma cadeira. Eu falo cadeira vermelha. Todo mundo sabe que é uma cadeira vermelha. Eu falo cadeira vermelha velha. Tudo bem, alguém sabe, todo mundo pode imaginar. Agora, se eu falo cadeira vermelha velha, estilo Luís XV, e o meu interlocutor não sabe como é que é o estilo Luís XV, esse não é um objeto de linguagem dele, que eu devo evitar. Aí você trabalha frases curtas, especialmente na ordem direta, evitando o uso de preposição, porque a preposição alonga a sentença. Mas, porém, contudo, né? Você cria frases curtas, ao invés de aplicar uma preposição, uma conjunção, você dá um ponto e inicia a nova frase. Então, cria uma fraseologia com frases curtas, ordem direta. Você examina a intencionalidade do que você quer falar, né? Também montando esse planejamento nesse sentido, tendo, assim, a convicção do que você está falando em relação àquilo que você quer transmitir para o teu interlocutor. Você adota, por exemplo, que é bem importante, pausas estratégicas. Se você diz uma coisa contundente, você pode partir para uma pausa. Porque a pausa é o momento da comunhão entre você e o teu interlocutor. Quando você dá uma pausa, tudo para que a gente se entenda. Porque se você fica verbalizando sem dar pausa, a pessoa fica decodificando o que você está falando. Ela não tem tempo para parar e refletir. Então, precisa dar pausas. Que a pessoa entenda. Você precisa cuidar, assim, da musicalidade com que você imprime suas palavras, né? Usando o seu corpo como instrumento musical. Por sinal, a voz é o instrumento musical mais perfeito, mais completo que tem. Então, dá para utilizá-lo. Se for uma apresentação em público, você usa daí alguns recursos que valorizem e que a tua fala, mas não que roubem a tua fala, né? Tem gente que exagera na exposição de PowerPoints, por exemplo, e acaba perdendo a atenção sobre o que está dizendo, transferindo a atenção lá para o PowerPoint que está exibindo. E até você ter uma comunicação não só efetiva, como afetiva. Porque a afetividade é que permite a transferência de informações que vão se transformar no teu interlocutor em conhecimento. Perfeito. E aí, qual que é a entrega que o Voice Design faz ao aprendiz? Bem, o aprendiz, nós temos modalidades de mentoria, a modalidade individual, a modalidade coletiva. Também ministramos cursos, né? Estaremos ministrando agora em julho, no Centro Universitário Belas Artes de São Paulo, um curso sobre o Voice Design, né? Agora é a vez da sua voz online, é o nome do curso, né? Já que estamos todos online agora, é inteligente aprendermos alguns segredos importantes sobre essa comunicação online, né? Então, tem várias formas de fazer. Também estamos produzindo trabalhos em AD, baseado no Moodle, né? No AVA, né? A aprendizagem de conhecimento, enfim. Tem várias formas. Então, o que a gente entrega? A gente entrega um processo para o indivíduo, estimulando esse indivíduo, criando assim um mecanismo para que esse indivíduo desenvolva essas aptidões, que são até, na verdade, apresentadas de forma inédita, né? Para que você ultrapasse uma comunicação convencional. Você se torna um comunicador semelhante aos grandes comunicadores da história. Você pode ser um deles. Tá, me diz uma coisa, quanto tempo, assim, dentro da tua experiência desse mentoring para esses aprendizes, seja individual ou coletivo, essas pessoas levam
vamos dizer, para ficar, porque tem um aprendizado inicial, a pessoa vai colocando em prática, mas que pela tua experiência você vê que a pessoa, ela está pronta, dentro de todo esse universo que nós estamos falando aqui. Bem, no nosso caso, como mentor, isso vai depender da pessoa, do nível de empenho dela. Certo. Porque é um processo de transformação. Você não volta ao seu estado original. É um processo de transformação. Então, ela pode... Eu tenho N casos de pessoas que foram transformadas da água para o vinho. Tenho vários casos desses. Tenho vários depoimentos de pessoas que tiveram suas vidas modificadas por se aplicarem a essa metodologia. Mas quem vai treinar, quem vai responder pelo desempenho de cada um, é o próprio mentoreado. Equivale a um atleta de Olimpíada, por exemplo. Nesse caso, eu sou um treinador, orientador. Né? Então, eu oriento como é que faz, eu trago a minha experiência, o meu conhecimento para orientá-lo. Agora, quem vai treinar é ele, o mentoreado. Entendi. Então, se ele treinar bem e vai disputar uma medalha de ouro numa Olimpíada, ele pode conquistar uma medalha de ouro, dependendo do treinamento dele. Tanto das aptidões, as características, quanto o nível de dedicação que ele tem a esse processo que é de educação continuada. Perfeito, perfeito. Jorge, a gente recebeu uma pergunta da semana passada para essa, de um dos nossos seguidores, e antes de fazer a última pergunta que eu tenho aqui no roteiro para você sobre o tema, deixa eu te ler aqui a pergunta que nos foi enviada pelo Eduardo. Ele diz assim: pelo que eu entendi, a gestão da escuta qualifica a fala. Como alguém que fala demais pode começar a falar de menos e ganhar qualidade na comunicação? O principal desafio nosso no Voice Design é quem fala demais. Porque quem fala demais não tem como escapar da transgressão. Quem fala demais transgride. Por sinal, isso está muito bem colocado em vários momentos na Escritura Sagrada. Quem fala demais transgride. Então, o falar demais é um excesso muito danoso ao falante. Ele perde credibilidade, ele até pode falar... Quando eu digo falar demais, é falar em exagero. Tem pessoas que podem falar durante 3 horas, eu conheço palestrantes que falam durante 3 horas de palestra, mas isso não significa que eles estão falando demais. Porque eles estão apresentando, na verdade, pequenas sínteses, que, somadas todas as sínteses, são dezenas e talvez centenas de sínteses, né, que ocupou as 3 horas, mas ele não está falando demais. Né? Quem fala demais é que rodeia, não tem objetividade, já está explicado, ele insiste em permanecer falando. Então, esse é o principal desafio da mentoria, é o que fala demais. Porque os tímidos, que seriam o contrário, é muito mais tranquilo você trabalhar com um tímido, porque o tímido já tem um certo recato, ele já quer evitar a exposição. Então, o que ele ganha de exposição a mais, ele chega num ponto de moderação muito importante. Mas a economia da oralidade, através do Voice Design, né, como área de desenvolvimento profissional, e por meio da consciência, esse indivíduo tende a falar bem menos. Legal. Porque ele percebe que ele precisa desta economia, desta administração da sua fala, da sua oralidade. Legal. Então, muito bom. Espero que o Eduardo fique bem tranquilo aí com relação a essa resposta que foi dada. Eu acho que está bem claro isso. E uma pergunta aqui como a última, né, para colocar para você, sobre a competência comunicativa. Quem, na sua opinião, se expressa com a estética na voz, com a entonação certa, enfim, com todos os parâmetros que você definiu dentro da sua área do conhecimento? Pode citar nomes, enfim, atuais aí, até nomes de pessoas que já não estão mais aqui conosco na Terra. Tem várias, assim, pessoas que são muito eficazes, eficientes da sua
oralidade, né? É um que eu me lembro agora aqui, atual ainda, né? Que eu me lembro, tirando afora qualquer ideologia, né? Mas quanto à questão da sua capacidade de oralidade, é o ex-presidente americano Barack Obama. Então, por exemplo, ele é um desses. Ele tem uma fala extremamente planejada, ele tem uma condução rítmica que impacta o público dele, ele sabe dar pausas bem importantes em momentos que ela é necessária. Muitas vezes ele olha para um espaço assim, como quem olhando para cima, ele faz algumas paradas cênicas, dá algum intervalo, né? Aí fala numa entonação que expressa exatamente o que ele quer dizer. Então, o ex-presidente americano, Barack Obama, é um exemplo. Nós tivemos vários aqui no Brasil. Por exemplo, um que é um pouco mais antigo, né? Que foi talvez um dos maiores do Brasil, Leonel de Moura Brizola. O Brizola era um indivíduo, assim, uma pessoa que tinha na sua oralidade uma capacidade extrema, tanto é que ele teve uma carreira política muito vitoriosa, né? Apesar dos embates, as questões ideológicas, né? Uhum. E ele tinha uma construção, ele falava uma linguagem que era adequada ao público, ele obedecia essa questão vamos dizer, de trabalhar os objetos de linguagem, o ritmo que ele utilizava era adequado. Companheiros do PDT, chegou a hora em que a nação brasileira precisa tomar conta do seu destino. Já basta desses ditadores, desses algozes, estarem nos submetendo aos grilhões da ditadura. Ele tinha, assim, um estilo que impactava. E, claro, para citar um exemplo maior de todos, né, que é onde eu aconselho que as pessoas façam essa metamodelagem, né? O meu Senhor Jesus Cristo. Né? Então, por meio dos evangelhos, a gente tem a exata dimensão da capacidade plena de Cristo se comunicar. Ele disse, inclusive, dele mesmo, que os céus e a terra um dia passarão, mas as minhas palavras são eternas. Então, ele teve a capacidade de produzir palavras que transcendem a existência física. Quer dizer, os céus um dia e a terra desaparecerão, e tudo que nasce morre, né? Mas as palavras deles não. As palavras dele, não. Muito bom, muito bom. Jorge, vamos encerrar por aqui a tua participação. Agradeço imensamente em nome do blog Repertório Marketing Talks pelo teu generoso tempo e conhecimento, porque como é uma área nova mesmo, eu acho que essa conversa no blog veio mesmo no momento oportuno para os nossos seguidores, enfim, porque é um conhecimento novo, diferente, e um dos nossos grandes papéis também é a gente poder trazer inovação, trazer conhecimento, compartilhar desse conhecimento todo que você está trazendo para a gente. Muito obrigada, e você que está aí nos acompanhando, se ficou com alguma dúvida ou deseja comentar esse assunto, é só entrar no blog Repertório Marketing Talks e tem lá o caminho para você mandar os seus comentários e observações. Jorge, fique à vontade para as suas últimas considerações. O privilégio é meu, a Eliane Duim, minha colega de faculdade, da Faculdade de Estudos Sociais do Paraná, do curso de Economia, lá naquele longínquo... Não pode falar o ano, Jorge, não pode. Puxa vida, quase. Então, também que você me alertou a tempo, né? Mas naquele longínquo ano, né? Apesar que, como dá para ver aqui pelo vídeo, somos jovens, né? Nós somos jovens. Enfim, então, um privilégio estar com vocês. Eu me coloco à total disposição para vocês que se interessarem por esse tema, que se interessarem em desenvolverem-se. Vou deixar aqui meu WhatsApp, que é o 41 Código de Curitiba, 99111 5151. Pode conversar comigo à vontade. Eu tenho um grupo
do Voice Design para quem quer participar, trazer sua opinião, aprender e ensinar, né? O meu e-mail é o Jorge Curineto, Curia com Y, @voicedesign.com.br. E o meu canal no YouTube é o youtube.com/Jorge Curi Neto. Lembrando que o Curi é com Y. Foi um privilégio estar com você, Eliane Duim, e os seus queridos amigos e o seu público. Muito obrigada, Jorge. E também tem lá no www.voicedesign.com.br tem um e-book sobre o tema, né, do voice design, da economia da oralidade, e conta toda a sua história, que vale a pena realmente entrar lá e baixar o e-book. Enfim, espero que tenham gostado. Valeu, Jorge. E mais uma vez, antes de encerrar, quero lhe fazer um convite. Se inscreva no nosso canal no YouTube, aperte lá o sininho, siga-nos nas redes sociais, cadastre-se no nosso blog. Sempre, toda semana, tem novidades sobre marketing, comunicação e branding. Fique bem, um abraço e até breve.